Boa noite a todos, né? A ideia da semana é justamente o encontro, né? Aqui a gente brincando, né? Tinha saído sem interrogação, a primeira providência foi por 2 interrogações ou 3, mas aí censuraram, acabou saindo uma interrogação só. Eu acho que a gente não tem a resposta, mas eu acho que a gente tem usado muito o conceito de código, código básico, campo e outros conceitos correlatos, e eu acho que a gente tem discutido pouco a respeito do que eles de fato significam. Então hoje, nessa hora de discussão, seria justamente aproveitar a oportunidade de discutir e tentar melhorar um pouco o entendimento que a gente tem. É um assunto difícil, né? Eu até comecei a ler e você vai lendo, vai juntando bastante material. Tem uma quantidade grande aqui de slides, mas a ideia não é esgotar o assunto. A gente vai passando, quiserem discutindo, a gente pode ir discutindo a caminho, ou a gente discute no final, o Oswaldo coordenaria ali a discussão. Se ficar em algum momento cansativo, a gente para, não tem qualquer problema. Portanto, que a gente tenha algum material para a gente começar a discutir. Senão, a gente fica com um pouco embasamento para tentar utilizar esse conceito em relação a outros assuntos, né? Como saúde, enfim, alguns outros entendimentos. Tá? Então, eu vou apresentando, vou comentando alguma coisa, e daí, no final, a gente discute, ou no meio, se quiser interromper e discutir alguma outra coisa. Tá? Não acredito em sabotagem, acho que deve... Para baixo. É esse aqui? É. Esse? O de baixo. É o de baixo. Então, antes da gente começar, ó, como a gente vai trabalhar muito esses 1000, milhão e bilhão, e a gente não tem a menor noção e a gente confunde, aqui vai um pequeno exemplo. Ó, tá? Alguém faça alguma coisa que dure 1 segundo. Tá? Então, 1 segundo tranquilo. Mas se eu colocar 1000 segundos, dá 1/4 da apresentação, 17 minutos, por exemplo. E estou falando de 1000 segundos. Se eu for falar de 1 milhão de segundos, a gente vai se ver daqui a 2 semanas. Né? 1 milhão de segundos dá mais ou menos 12 dias. E se eu falar em 1 bilhão de segundos, tá? Tem gente que ainda não viveu 1 bilhão de segundos. Poucos, né? Mas assim... a maioria não chegou a 2 bilhões de segundos de vida. Certo? Concordam? Então, só para ter uma ideia da escala. Se você quiser usar metro, também dá para você usar. Ó, mesma coisa. Se eu pegar o metro, tá? Um passo meu aqui deve dar mais ou menos 1 metro. 1000 metros vai aqui até Santa Cândida, talvez, né? Se eu pegar 1 milhão de metros, tá? Vai para, em homenagem ao pessoal, vai para Belo Horizonte, né? Mais ou menos. Agora, se eu pegar 1 bilhão de metros, eu vou ficar dando volta na Terra 25 vezes, né? Para dar 1 bilhão de metros. Então, vejam a escala que a gente vai. Eu vou de nanosegundos, quando eu trato do código básico da vida, e vou para as estruturas que têm 13,7 bilhões de anos de duração. Vou para estruturas que têm nanocentímetros, para estruturas que têm 90 bilhões, né? Então, é só para ter uma ideia da escala, tá? Aqui eu já me dou conta logo. Então, questões fundamentais, ó. Então, ao longo da história, por que existe algo e não existe nada? Por que há existência? É uma grande pergunta, talvez um dos grandes eixos aí da filosofia. Por que o que existe é como é? Então, a gente sempre tem perguntado isso. O que existe pode ser entendido, pode ser compreendido, pode ser explicado. Há alguma coisa por trás desse mundo que a gente tem um acesso imediato através dos sentidos? Então, ao longo da história da humanidade, a gente sempre vai encontrar esse tipo de questionamento, né? O mundo é o que é sentido, percebido. O mundo se limita ao observado, a ideia das sensações, do que é percebido. Existe alguma coisa além do que eu percebo? Há um padrão, ou as coisas são ao acaso, aleatórias, tá? O que separa o mundo visível, que é o mundo que eu alcanço facilmente,
com o mundo que existe, mas eu tenho dificuldade de alcançar, né? Essa separação entre o que é conhecido e o que é ignorado, e o trânsito contínuo que existe entre eles. Se eu olhar para a humanidade, a história da humanidade pode ser resumida como o trânsito entre o que eu conheço para o que eu não conheço, o que eu vou aos poucos construindo de conhecimento e de entendimento, tá? Então, dessas questões, por que existe? Ou seja, aqui é uma questão filosófica e religiosa por excelência, que nos interessa muito como espiritismo. Qual o sentido e o significado do que existe? O que existe? Quais são as características e a composição, por exemplo? A gente mal consegue entender, tá? E como que isso existe? A causa eficiente, que é o que provoca o que existe, e a causa final, que é o sentido chamado teleológico ou finalista, né? Para onde caminha, qual o sentido, qual o propósito das coisas. Tá? Então, elas sempre vão ser questões em torno do próprio universo, que é o conjunto de tudo que existe, da vida, que é uma forma de organizar a existência, da consciência, que para nós é o espírito, que é uma forma de organizar a vida, e tendo consciência da capacidade que esse ser consciente tem de escolher e de fazer as estratégias de ação, de sustentar pensamento, linguagem, ação e comportamento. Tá? E, em última análise, a causa de tudo isso, que para nós é Deus, né? Lá na primeira questão do Livro dos Espíritos do Kardec, já está lá a causa primeira, inteligência superior. Tá? Basicamente é uma busca por abrangência, por unidade, a gente sempre está buscando a ideia da unidade, e uma busca por explicações ou por compreensão cada vez mais fundamentais, cada vez mais básicas. Tá? As respostas, então, ao longo da humanidade, a cultura é um acúmulo dessas respostas, das perguntas e das respostas, subjetivas ou objetivas, sentidas, intuídas, do senso comum, da religião, da filosofia, da ciência, não importa, mas vão compondo esse arsenal que tenta identificar as perguntas e encontrar as melhores ou as mais satisfatórias respostas. Tá? Ela envolve, ou envolveu, né, pensamento mágico, mitos, lendas, histórias, tá? O pensamento místico, esotérico, respostas reveladas, respostas dogmatizadas e respostas construídas pela experiência e pela razão. O que nos interessa é a construção que a gente faz a partir dessa construção, pela nossa experiência e pela nossa capacidade crítica de avaliar essas respostas. Tá? Aqui um pequeno histórico, né? Então, ó, as questões fundamentais, ó, desde as primeiras civilizações lá, provavelmente sumério-acadiana, depois egípcia, a linha minoico-micênica grega-romana, né? Sempre está tentando encontrar respostas. Tá? Aqui, ó, que está mais próximo do nosso pensamento religioso, a judaico-cristã, por exemplo, tá? Criar a partir do nada. Então, quando ele tenta encontrar as respostas a respeito da existência e do porquê da existência, é uma criação a partir do nada. Aí, por isso que surge a ideia da causa primeira. Como que ele cria? Por vontade, mas também por razão. A ideia do logos, né? Que você tem lá no Evangelho de João. Então, e esse código, essa razão, esse logos, ele determina um campo. Aqui eu trouxe, ó, esse aqui é um grande ilustrador. A Bíblia do século XIX ficou famosa por essas ilustrações. Ó. Odoré, né? No Fiat Lux, faça-se a luz ou fez-se a luz, ó, ilustrando uma passagem do Gênesis. Tá? Só por curiosidade, quantas explicações para o surgimento do mundo tem na Bíblia? Qual que é fake news, qual que não é? Quantas tem? 3? Qual que é a verdadeira? Veja que interessante, né? Se você der uma olhada, tem pelo menos 3 explicações diferentes sobre o surgimento do universo, né? Do existente. Tá? O outro grupo de pensamento ali que eu falei, que é o minoico, micênico, grego e romano, começando com os pré-socráticos, ó, a busca fundamental pelo fundamento da natureza, né, que eles chamavam de physis, né, e que explicaria as suas principais características. Era uma busca pela realidade fundamental básica, ou seja, um campo que explicasse tudo. Né? E desse desafio, o primeiro talvez tenha sido Tales, né? Ele vai na origem da natureza, vai procurando a base da realidade, né? E, ao mesmo tempo, ele funda uma tradição crítica de sustentação da sua argumentação, que hoje a gente chama de filosofia. Né?
Então, quando ele tenta encontrar essa base da realidade, ele não diz que é a tradição, ele não diz que foi revelado, ele introduz a ideia de um pensamento crítico para tentar sustentar essa posição, né? Ele disse que a base de toda a realidade é a água. E argumenta, né? Tudo que é vivo tem umidade, onde tem umidade surge vida, e aí ele vai fazendo toda a argumentação que sustenta seu pensamento. Não é nem importante se ele acertou ou não, né? O que é importante? Que ele apresenta um argumento e deixa aberto para as pessoas comentarem ou discutirem. Daí, claro, que os seus discípulos em seguida já vêm, ó, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, eles vão dizendo, opa, eu acho que não é a água, acho que é o ar, e tenta argumentar que a base última, o campo básico, usando a linguagem de hoje, o campo seria o ar, né? O outro diz, não, veja bem, é o fogo, né? O calor é o que dá vida, e argumenta, tá? O Anaximandro, por exemplo, ele talvez tenha trazido uma ideia que seja mais próxima da ideia atual de campo, né? Ele diz que a base, o fundamento da realidade seria o apeiron, né, traduzido por indefinido, indiferenciado, tem várias traduções, mas seria alguma coisa mais sutil que ele propõe que seja a base da realidade, tá? Surge também a teoria atômica, né, que é a base da realidade, a base última, né, é granular. Surge pela primeira vez a ideia de uma estrutura granular, né, que o quântico vai trabalhar, uma estrutura granular da realidade, algo não contínuo, mas como eles têm uma visão, eles achavam que era pelo acaso que aquilo surgiria. Tá? O Empédocles foi mais esperto, né? Ele diz assim, acho que nenhum de vocês tem razão, e o que ele faz? Ele junta todas, né? Ele diz, a base é uma mistura de terra, água, ar e fogo. Tá? Mesmo hoje, em várias correntes místicas, mágicas, você escuta isso. É tão forte, ele é em torno ali de 490, 430, ele junta e diz que a base é uma mistura equilibrada desses elementos todos. E começa a propor um código, pela primeira vez entre aspas, uma lei que ajuda a montar e estruturar o campo. O que ele diz? É uma visão qualitativa ainda, mas ele diz que uma mistura equilibrada desses 4 elementos permitiria criar todo o mundo existente. Tá? Veja como é difícil, mas é uma caminhada que eles vão tentando aos poucos entender. Tanto o que existe de lei ou de regra básica, que seria o código, como o campo, ou seja, o princípio, o início a partir do qual todo o restante se desenvolve. O Empédocles, para nós, no Espiritismo, é interessante por quê? Ele é um dos primeiros a falar em evolução, veja que interessante, tá? E ele é um dos que defende com muita força a reencarnação no pensamento ocidental, tá? Vejam que tem Pitágoras, eu não citei, mas o Empédocles é um dos que defende, claro que é uma visão de reencarnação diferente da nossa, mas ele no Ocidente ele é reencarnacionista. E ele pela primeira vez propõe uma lei, que nos interessa. Ele diz que esses elementos eles se organizam através de uma lei de amor e de ódio, de atração e de repulsão. Ele está tentando entender algum mecanismo básico por trás. Tá? Daí vem Platão. Tá? Daí ele diz que os gregos, eles não acreditavam na criação. Lembra que eu mostrei ali os judeus? Os hebreus, eles traziam a ideia de um mundo criado a partir do nada. Para os gregos, a resposta de como surgiu o universo, ela não interessava muito, porque o mundo sempre existiu, o universo sempre existiu, que era o caos, algo desorganizado, como um campo básico inicial. Aí, o demiurgo não é a ideia da divindade, mas é alguém com uma força superior que introduz a ordem, o logos, a razão ou a forma e organiza essa matéria desorganizada. E essa organização resulta no que a gente chama de cosmos. Tá? Então, você tem um campo, um sentido indiferenciado inicial, e tem um padrão, uma ordem, ou se você quiser chamar, um código que impõe a organização dessa massa indiferenciada daí. Tá? Vejam que interessante no Platão. Tá? Aí tem o mundo das formas e dos sentidos dele, né? O mito da caverna, aquela coisa toda. Então existe o que é sentido, a realidade palpável, e existe uma forma, ou as ideias, que são abstratas, não materiais, perfeitas, eternas, e que o mundo dos sentidos é só o reflexo. Então ele foge
para tentar explicar a realidade presente, ele recorre ao mundo das ideias, o mundo das formas, o sentido abstrato. Tá? Aristóteles, que já tem o pé no chão, por exemplo, ele vê um pouco diferente. Ó. Ele trabalha a ideia do éter. Existe um campo etérico, que hoje a gente chamaria, tá? Ou seja, que é o éter, e a partir disso você tem a estruturação do que é existente. Divide as coisas num mundo supralunar, onde tem esferas, ó. A ideia de que existia uma quinta essência cristalina, a quinta matéria, né? Ar, fogo, terra e água, e existiria um quinto elemento chamado quinta essência, que era essa esfera cristalina, na qual estariam fixadas as estrelas, e o movimento perfeito era o movimento circular. Tá? No mundo nosso, sublunar, imperfeito, tá? Tem a gravidade, as coisas se corrompem e assim por diante daí. Tá? Só que ele mantém um esquema, ó, tá? Que o irmão Grimm tem trabalhado um pouco, de uma matéria indiferenciada, a qual se aplica uma forma, e daí você tem a substância. Se você quiser traduzir em termos aí da discussão de hoje, ó, você tem um campo, ou seja, uma matéria não organizada, você aplica alguma coisa que organiza, que é a forma, pode ser externa, mas aqui ele fala principalmente de uma ordem interna, né? Numa organização interna, e isso gera a substância do que existe, de cada uma das coisas que existe e da existência como um todo. Tá? Quiserem conversando alguma coisa, fiquem bem à vontade. Quase 500 anos depois, veja como é interessante, ó, quase 500 anos depois, a gente fala como se fosse próximo, né? Mas se você pegar lá o Platão e o Aristóteles, para esse cara aqui, que é o Ptolomeu, ó, tá? Dá mais ou menos 500 anos, a distância é semelhante do Cabral para nós, só para ter uma ideia da dimensão de pensamento, de cultura e tudo mais. Ó. Esse aqui, a gente fala mal dele, né? Ptolomeu e tal, mas o cara foi de uma genialidade, assim, fantástica. Ele cria um modelo para explicar a realidade, mostrando um campo e um código que dura 1.400 anos. Alguém de vocês fez alguma coisa que durou ou vai durar 1.400 anos? Né? Claro que acabou durando, eu já explico por quê. Mas assim, o modelo dele, na época, resumiu o melhor que se entendia a respeito do movimento dos planetas e das estrelas. A visão é que a Terra era o centro, as coisas giravam, e o cálculo matemático que ele propôs funcionou, e era complicado, mas ajudou muito, e vai só ser desbancado muito tempo depois, principalmente pelo Copérnico. Tá? Então era um cálculo da posição dos planetas que funcionava. Ele reuniu a maior qualidade de informação, tanto que o Kepler, ele usa... o Copérnico, desculpe, usa praticamente o mesmo tipo de informação que o Ptolomeu tinha. Só o Kepler vai ter um pouco mais de informação nova. Tá? Então, esse modelo do Ptolomeu, ele vai funcionar bastante tempo tentando entender o quê? O que existe, ou existente. Tá? A síntese medieval, então aí vão mais 1.300, 1.200 anos, ela é só expandida pelo Tomás de Aquino, incorporando o entendimento do cristianismo na época. Dante, por exemplo, quem leu a Divina Comédia? Lá ele representa o quê? É fantasia? Não. É o melhor resumo da visão científica da época. Claro que ele tinha que incorporar os dogmas do cristianismo da época, né? Então esse modelo aqui, ó, ele inclui o purgatório, o paraíso, mas a ideia da estruturação, ela mistura ciência com religião. Então Dante faz uma grande síntese. A síntese de Dante é ruim? Não. O problema não é a síntese de Dante, o problema é dogmatizar a síntese, o entendimento do que ele fez, em vez de ir mudando aos poucos, né? De cristalizar como se fosse um dogma religioso. Tá? Quem vai conseguir mudar o Copérnico, ó, tá? Ele muda. Ele mantém, veja que interessante, ó, ele não rompe com a visão básica do modelo de Ptolomeu, que é qual? O que ele mantém por igual? A esfera, que os planetas e as estrelas giravam em círculos. Isso ele mantém, ele não consegue romper esse entendimento, mas ele muda a posição, o Sol vem para o centro. Tá? Embora a esfera última ainda é das estrelas que giram. Tá? Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso. Se vocês lerem a biografia do Copérnico, o cara tinha que defender militarmente a cidade que ele era um dos religiosos.
tinha que encomendar canhões, tinha que brigar com não sei quem para trazer soldados, tinha que executar as pessoas, tinha que viajar pelo território para aplicar justiça. Então, não sei onde nem como ele conseguiu tempo para subir aqui, ó, no terraço e ficar olhando. Eu acho que era a terapia dele, eu acho que ele não aguentava aquilo, eu vou olhar as estrelas, né? A vida dele, afinal, é interessante, ele quase não publica. Precisa vir um jovem matemático que vai da região protestante, correndo risco de vida, vai até a cidade dele, católica, ele era católico, e meio que ajuda a fazer a publicação das Revoluções das Orbes Celestes, 1543. Provavelmente, se não fosse esse jovem, não teria publicado. Ele estava já doente, desanimado, não queria, tinha medo das reações, né? Então, tem a história, né, de que ele estava morrendo e no ano que ele morre ou desencarna, é que sai a publicação. Tá? Aqui no século XVII, as pessoas tentando explicar, ó, o que nos amarrou e atrapalha muito, as duas substâncias do Descartes, ó, a coisa pensante e a extensa. O Leibniz, que a gente pode trabalhar um pouquinho mais, ele trabalha mônadas, o irmão Grimm trabalhou um pouquinho. O que são as mônadas? Seria o equivalente atômico espiritual, né? Seriam partículas espirituais mínimas, é uma ideia até interessante, meio diferente, mas ele tenta explicar através dessa forma, e o Spinoza resolve tudo, né? Eu não tenho que explicar a realidade, por quê? Porque a realidade, Deus não criou o mundo é uma emanação de Deus. Né? Então ele tenta explicar a realidade dizendo que o que existe, o existente, na realidade é um transbordamento, é uma emanação da divindade. Alguns usam esse termo, né? Embriagados por Deus. Tá? Ele desenvolve uma ideia do panteísmo e de um outro conceito chamado panenteísmo. Tá? Alguma coisa? Querem ir perguntando? Fiquem à vontade. Tá? Eu vou falando, mas se ficar cansativo... O que surge, que muda? Até aqui eu tenho muita tentativa qualitativa de entender o que está acontecendo. Tá? A partir do século XVII, há uma revolução fantástica, uma conjugação de mentes brilhantes, algumas que nem chegaram a se conhecer, mas que transformam radicalmente o entendimento. É como se fosse, de fato, um projeto geracional ou equivalente, e eles mudam radicalmente de forma... É um ponto de inflexão no pensamento, eles mudam radicalmente através da ideia da matematização. Pela primeira vez, essas leis básicas do universo, elas passam a ser formuladas de forma matemática. Quem lembra da física do primeiro e do segundo grau, ó, a lei de Hooke, a lei do pêndulo de Galileu, a lei de Boyle dos gases, tá? São tentativas muito bem sucedidas de criar uma relação matemática, de se aproximar desse código básico do universo através da matemática. Né? O Kepler, ó, foi um desesperado que por 30 anos, no meio de uma guerra brutal, chamada Guerra dos 30 Anos, ele tinha que ficar fugindo, ele era protestante, tá? Mas ao longo de 30 anos, ele faz 3 leis fantásticas que mudam completamente aquele modelo do Copérnico. E pela primeira vez eu consigo... de forma matemática, fazer a previsão dos movimentos dos astros. Tá? Temos chance ainda, tem 30 anos para fazer 3 leis, nos próximos anos a gente pode tentar bolar alguma coisa. Você vê como não é fácil para ninguém. Se você lê a história de cada uma dessas pessoas, você vê a imensa... Você pega aqui, fez isso, fez aquilo. Você vai ver a vida de cada um, ó, desse aqui, Newton, como são vidas difíceis, atribuladas. Você fica surpreso de como é que o cara consegue chegar a alguns dos resultados que chegou. Tá? Então, o que Newton faz é fantástico. Ó. F igual a ma, inverso do quadrado da distância. Mas ele traz o quê? A unidade da realidade. Ele unifica aquele mundo... Ó, o Newton unifica o mundo sublunar do Aristóteles ao mundo supralunar. Veja quanto tempo leva para quebrar e superar o modelo do Aristóteles, por exemplo. Tá? E é tão grande que pelos próximos 200 anos, o que as pessoas dizem? Descobrimos o segredo do universo. Tá? Tem um poeta que diz assim, e Deus criou Newton. Não é isso? Daí, e a luz se fez. Foi tão grande o impacto de Newton que pelos próximos 200 anos, assim, ó, resolvemos.
nós podemos imitar Deus porque nós descobrimos qual é o código básico do universo. Né? Por 200 anos o pessoal ficou sossegado, só que como nada para, as coisas continuam, tá? Daí em pouco tempo não, né? Mas foram se acumulando evidências que a coisa não seria assim. Então eu só pus aqui, ó, o que está se entendendo por matematização. Eu gosto disso aqui, o Ian Stewart, ele tem vários livros de divulgação da matemática, ele diz assim, matemática, ó, é um sistema formal de pensamento para reconhecer, classificar e explorar padrões. Eu gosto, não entendo nada de matemática, mas essa frase eu entendi, daí eu pus essa frase, eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho, né? Reconhecer, classificar e explorar padrões, que é a busca da lei, ou a busca de um código que seja o mais básico possível. Nunca é o mais básico, a gente acaba evoluindo para alguma coisa que vem depois, tá? De tal forma que esse senhor aqui, ó, vejam, pensem bem quando tirarem selfies, que eles podem ficar para a posteridade, ó, tá? E às vezes não dá tempo de se arrumar, né? Então, às vezes... Então, Camille Flammarion era um grande astrônomo, né? Foi ligado fortemente ao espiritismo, mas na época dele, vejam, o universo era igual ao sistema solar. Era o entendimento que eles tinham. E o sistema solar ia até só Urano. Né? Urano, Netuno e Plutão vêm nessa época e um pouco depois. Plutão já perdeu o status, enfim, mas tudo bem, né? Tranquilo? Ó, então, na época do Flammarion, quando ele fala de Deus, ele ajuda a escrever a Gênese, ó. Quando ele está tentando explicar o universo, na realidade, na cabeça dele é só o sistema solar. Veja que interessante, ó. Eu quero entender Deus, digo que Deus é a causa de tudo, só que o entendimento do que é a causa restringe-se só ao sistema solar. Em 100 anos, a visão vai mudar completamente. Não é mais Marte agora? Hã? Não é Marte mais? Onde que não tem Marte? Depois até tem Narte. Narte, Narte. Esse é do interior, então Narte aqui, então. Ó, o outro cara que ajuda a alcançar o código básico do existente. Para nós, grande parte do existente é o quê? É o mundo espiritual, polissistema espiritual, não é? Só que o acesso ao espiritual era sempre o quê? Mágico, místico, esotérico, não é isso? Fantasioso. Pela primeira vez, embora ele não alcance, ele dá o início e propõe o quê? E propõe o quê? Um acesso racional para o entendimento do mundo espiritual, que é uma parte fundamental do existente. Se você não consegue abordar o mundo espiritual, você está longe de entender o campo básico e o código básico do que existe, não é isso? Mas o Kardec ele é pioneiro na medida que ele faz essa colocação. Tá? Ao longo do período em que o Kardec está encarnado, ó, o que acontece? Ó? Esse cara aqui, ó, quem que é esse aqui? Esse é o Faraday ou esse é o... Michael Faraday ou Maxwell? Quem que é quem? Vocês lembram? Esse aqui é o Faraday. O Faraday era de origem muito humilde. Ele tinha que trabalhar desde cedo. E ele trabalhava como encadernador. E tinha um cara chamado Humphrey Davy, que era um químico, que ia periodicamente nessa encadernadora, tá, para fazer a montagem do livro de suas lições. O que o Faraday fazia? Primeiro ele lia as lições, ele aprendia, e muito esperto ele faz uma encadernação brilhante para esse cara que é o Dave. O Dave fica impressionado e o convida para ser auxiliar de laboratório, a ajudar no preparo das experiências. E a partir daí ele começa uma carreira brilhante. Você visita a oficina dele, é uma maravilha assim, de construção, ele tinha uma habilidade prática fantástica, e ele é não é o único, claro, mas ele é um dos pioneiros no entendimento da eletricidade e do magnetismo. É ele que cria o conceito moderno de campo. Ele sabia que existia uma ação à distância, que o conceito de Newton não explicava, e daí ele cria a ideia de campo para tentar entender essa ação à distância. Só que ele não tinha formação matemática, tá? Ele começa em 1830, mais ou menos, e até 1870, esse outro aqui, que é o Maxwell, que é um gênio matemático, ele monta 4 equações diferenciais, e com essas 4 equações diferenciais, ele permite que a gente entenda o processo do eletromagnetismo, ou seja,
dá para você pensar, ó, é um código básico desse processo do eletromagnetismo. E é tão eficiente que várias pessoas pegaram essas quatro equações e começaram a desdobrar e alcançaram partes da realidade que ninguém tinha ideia que existiam até então. Né? Vem o rádio, vem uma série de coisas a partir do trabalho desses caras aí. Tá? Depois vem, ó, ao longo do século, ó, Crookes está ligado ao espiritismo, aos raios catódicos. Ele foi um grande físico e um dos pioneiros nesses chamados raios catódicos. Estudou o espiritismo, ele não era espírita, mas estudou materializações. O Roentgen com o raio-x, o Becquerel com a radioatividade, o casal Curie descobrindo o polônio e o rádio, e assim por diante. Tá? E no século XX, né, Planck, começando com toda a questão quântica, né, as menores unidades físicas até o momento, no entendimento que a gente tem. Na última vez que eu apresentei, o Oswaldo errou 3. Ele não identificou 3, então ele foi reprovado como engenheiro. Ó, veja o que é um projeto coletivo. Ó. É um trabalho de cerca de 20 mentes brilhantes que vão revolucionar completamente o entendimento que a gente tem da natureza. Tá? Alguém conhece? Nenhum? São pessoas que realmente são muito legais. Bohr, Planck e assim por diante. Tá? Como eu já montei faz tempo, eu também esqueci de várias. Agora, a relatividade não, né? A relatividade foi... é esse aqui, exatamente. Né? Não que ele valesse por 20, de maneira nenhuma, mas você vê o que é a genialidade do cara. Né? Então, as duas grandes correntes que tentam entender a realidade e buscam códigos básicos, tá? A mecânica quântica e a teoria da relatividade. Tá? Tranquilo? 1930, 1920, por aí mais ou menos, esse grande cara aqui, ó, esse aqui é homenagem à Rosa. Ó. Cadê a Rosa? Ó, aqui, ó. O que ele tem, Rosa, no colo? Tinha que ser gente boa, não tinha que ter com um gatinho no colo, não tem dúvida nenhuma. Né? Esse aqui é o Hubble. Tá? Ele não era tão boa gente assim, porque ele era um boxeador. Ele adorava, interessante, era o esporte, né? Enfim, ele boxeava também. O que ele faz? Ó? Na época do Hubble, 1930, tá? Eles achavam que o universo era igual à Via Láctea. Eles expandiram o sistema solar lá do tempo do Flammarion para a Via Láctea agora. Tinha umas manchinhas brancas ali na periferia que eles não sabiam se estava dentro da Via Láctea ou fora da Via Láctea. Daí ele começou a pesquisar, e o que ele descobriu? Ou começou, ó, esse movimento de expansão de tudo que existe. Né? Não é isso que ele descobriu? Essa expansão? Tá? Aí mais ou menos em torno de 1930. Né? E no final, 1960 por aí, é elaborado o que a gente chama de modelo padrão. Ó, tá? Esse modelo padrão tenta reunir o melhor entendimento que eu tenho a respeito da mecânica quântica e tenta com isso explicar tudo o que existe no sentido físico. Tá? Ou seja, a partir de 1960, tá, o código básico ele se aproxima muito do que é esse modelo padrão na física. Daí. De qualquer forma, os dois grandes modelos, ó, relatividade e mecânica quântica, eles são o quê? Muito eficazes, mas para um determinado contexto. E mesmo até hoje o desafio é fazer o quê? Que surja uma visão unificada da relatividade com a mecânica quântica. E isso a gente não tem. Isso, de certa forma, me obriga a concluir o quê? Que eu estou longe de ter ideia de qual que é o código básico. Mas, se eu tenho... Sempre que você tem mais de uma explicação para alguma coisa, provavelmente nenhuma delas é correta, não é isso? Né? Senão era certeiro. Né? Por que pegou resfriado? Ah, variou o clima, estava seco, não sei o quê. Então, se você tem duas, são eficientes. Mas quando eu falo em código básico, eu estou longe. Por quê? Eu ainda tenho que resolver uma questão básica, que é unir esses dois entendimentos, e não é nada fácil. O pessoal que entende diz que a relatividade trabalha um campo contínuo. Tá? E a mecânica quântica trabalha um campo descontínuo. Tá? Então, tentar fazer a unificação, tem várias tentativas, mas a gente ainda está longe disso. Tá? Cansaram? Querem parar um pouquinho? Que horas são? Querem ir adiante? O que eu vou tentar trabalhar aqui, ó, por exemplo? Ó. Quiserem perguntando, ó, aqui são os conceitos. Ó, senão, quando eu vejo as pessoas discutindo, eu vejo que elas se atrapalham muito nos conceitos.
E se tem muita confusão no conceito, a discussão ela não progride. Eu vou tentar dar uma clareada, fazendo algumas propostas em relação a esses conceitos. Ó. Primeiro, universo. Tá? Para nós, é um sentido filosófico. É o conjunto de tudo o que existe. Ponto. Tá? Só que a conclusão lógica é o seguinte, ó, eu não conheço tudo que existe. Qualquer conclusão que eu faça sobre um campo básico e um código básico, ela esbarra na minha limitação de conhecimento, na limitação de conhecimento da cultura. Vai ser sempre o possível em função da limitação. Né? É uma conclusão que eu faço reunindo tudo o que eu conheço, mas tudo o que eu conheço não permite que eu tenha uma ideia de tudo o que existe de fato. Então, eu acho que é importante fazer essa diferenciação. Tá? Quando eu trabalho cosmo, tá? Ele não é uma cebola, né? Que está aqui o universo e o cosmo é uma camada que vem sobre o universo. A não ser que você esteja entendendo o universo como universo físico, eu já explico aqui. Mas cosmo, na realidade, é um jeito de eu olhar ou entender o universo. Quando eu olho para o universo e penso que ele é uma totalidade, ó, tá? Quando eu penso que ele é ordenado, organizado, equilibrado, harmônico, quando eu uso palavras como beleza, justiça, bondade para descrever o que eu vejo, quando eu identifico sentido e significado, quando eu consigo atribuir função e propósito ao universo, eu volto àquela palavra grega que eu trabalhei, lembra? Do caos surge o cosmo. Cosmo é o sentido de harmonia, de beleza. Tá? Aí é uma maneira que eu tenho de ver o cosmos. Por isso que eu trabalho Deus cósmico. É o Deus desse universo estruturado, harmônico, com sentido, com significado, com função e com propósito. Posso dizer que o universo é o todo e o cosmo é a totalidade. E eu acho que é importante separar e fazer essa diferenciação. Então, para nós, a ideia de cosmo é muito interessante, porque eu trabalho causa primeira e trabalho essa causa inteligente maior que é Deus. E eternidade, como a gente tem uma formação católica, eu vejo as pessoas irem muito para a ideia de céu, para a ideia de algo parado. Mas quando eu estou falando em eternidade, também é uma maneira de ver o universo. É o de eu considerar as partes do universo na qual não se considera o tempo. É o que está fora do tempo. Provavelmente, o universo temporal, o polissistema material, que tem matéria, energia, espaço e tempo, ele é um subsistema do sistema maior que é o universo e que contempla um aspecto de estar fora do tempo, porque o tempo é uma característica do polissistema material. Aí eu consigo começar a trabalhar a ideia da eternidade do espírito. Né? Claro que a gente está longe de entender o que isso significa, mas fica mais fácil se eu fizer essa concepção. Tá? E mundo, ó, embora vários usem como sinônimo mundo e universo, talvez o mais apropriado seja pensar que mundo sejam segmentos do universo. O universo tem vários mundos, né? Novo mundo, velho mundo e assim por diante. Tá? Só questão de nomenclatura. Se você combina antes como você vai usar as palavras, não tem qualquer problema. Tá? Tranquilo? Então, ó, lá no século XIX, o universo era igual ao universo material. Era materialista. Tá? Só que quando eu vou diluindo a ideia, na medida que a física cresce, o universo ficou igual para algumas pessoas ao universo físico. Em vez de ser materialismo, eles chamam de fisicalismo. Tá? Só que para nós, não só para nós, né, para vários grandes pensadores, o universo, ele tem o universo físico, mas tem o que a gente chama de universo não físico. Valores, intenções, consciência, uma série de coisas que fazem parte da realidade, que têm que ser explicadas pelo código básico e que estão longe de serem explicadas por uma visão fisicalista do universo. Né? É só olhar para cada um de vocês que vocês identificam uma quantidade enorme de coisas, né? Todo o teu conhecimento subjetivo que não está contemplado no universo físico. Então, talvez o mais adequado seja olhar para o universo, imaginar que ele é um sistema não físico e que tem subsistemas, polissistemas materiais, ou seja, físicos dentro dele. Então, o universo físico seria um subsistema daí. Tá? Tranquilo? E um outro conceito que as pessoas têm dificuldade é em relação a isso aqui, ó, tá? O universo total é tudo que existe de novo, tá? Se ele é finito, infinito, dá uma boa discussão. Então, o universo é igual ao existente, a toda a realidade, conhecida, por conhecer e talvez impossível de se conhecer. Esse seria o entendimento básico, tá? O universo observável
é o volume do espaço onde se pode coletar informação. Qual é o meio mais rápido que eu tenho para trocar informação? São as ondas eletromagnéticas, a luz, basicamente, né? Então, o que for alcançável através dessa radiação eletromagnética, tá? Aí eu considero como observável. Hoje, o observável, para nós, está muito próximo do observado, tá? Aqui eles discutem muito qual é o tamanho do universo observável, eu já entro ali e comento alguma coisa, alguns falam em 46 bilhões de anos, alguns, enfim, tem várias conotações, seria, entre aspas, o diâmetro do universo, digamos assim, de forma bem simplificada, tá? Mas lembre disso aqui, ó, há regiões do universo que são chamadas de causalmente desconexas. O que isso significa? Elas estão tão afastadas uma das outras que a luz não teve tempo de se deslocar e de chegar até elas. Se a luz não chega até mim, eu não tenho consciência da existência dela, tá? Quem gosta de navegar, não? Alguém está no meio do oceano num barco, o que acontece? Quando eu estou na proa, eu vejo mais ou menos 5 quilômetros. E é uma esfera, né? Ou um círculo, certo? Quando eu falo do universo, é uma esfera. Essa esfera tem quanto? 13,7 bilhões de raio, se o universo não tivesse se expandindo. Então, para o cara que está no barco, ele vê um outro a 5 quilômetros, não vê? Eu estou olhando o Marcelo está lá, ó, tá? Eu sei que ele está lá, por quê? Porque a luz chega até mim e a minha chega até ele. Só que o Marcelo, para o fundo, ele vê algumas pessoas que eu não vejo, ainda mais que eu sou míope, ó, tá? Então ele vê algumas pessoas que eu não vejo. Então ele tem uma percepção de universo observável diferente da minha. E eu provavelmente vejo alguma coisa lá que o Marcelo não vê, porque está fora do alcance dele. Então quando eu falo do universo, eu estou estudando o universo observado, ó, que é todo espaço e seu conteúdo até onde os instrumentos atuais alcançam. E essa ideia de horizonte cósmico aqui, ó, é importante que a gente tenha. O centro é uma esfera. Quem que é observador? Sou eu. Mas o universo não é uma esfera e eu não sou o centro do universo, né? O Oswaldo tem uma frase, como é que é, Oswaldo? Eu já chego lá, tem um slide aqui, se der tempo eu já falo, sobre o multiverso, por exemplo, daí, né? Tá. Vamos adiante aí, fiquem tranquilos, ó, tá? Só para ter uma ideia da dimensão, tá? Ó, Via Láctea, tá? Via Láctea é onde nós estamos, perfeito, nós somos da periferia da Via Láctea, tá, beleza. Esse cálculo aqui varia conforme a época, né? Hoje está em 20 bilhões de estrelas, tá? Tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, lembrem daquela escala lá que a gente comentou no começo, tá? Deve ter, mais ou menos, também eles mudam todo ano, 200 bilhões de estrelas, tá? E eles calculam que exista pelo menos 20 bilhões de galáxias, eu já chego lá. Essa galáxia aqui, que é a Via Láctea, que é a nossa, ela não está sozinha, ela tem um centro de gravidade, tá? E eles conseguem identificar mais de 50 galáxias, das quais Andrômeda é maior, Via Láctea seria a outra, que giram em torno de um ponto, ou seja, a gravidade, ela está atuando e ela organiza 50 e poucas galáxias. A gente chama isso de grupo local. Esse grupo local é conhecido por aglomerado ou cluster, tá? Os aglomerados não estão sozinhos, eles se juntam numa coisa chamada supercluster ou superaglomerado. É um aglomerado de galáxias, é um aglomerado de aglomerados. Vejam a loucura que vai e como vai crescendo. E as maiores estruturas atualmente conhecidas, elas não obedecem a um padrão gravitacional e elas parecem como se fossem... Já pegaram sabão e bateram na água do banho, que sai aquela bolha sobre bolha, tá? Eles tentam mapear esses 200 bilhões de galáxias e ela parece realmente como se fossem espumas. Alguns falam de foam que é espuma, né? Filamentos, favos, etc. E são as maiores estruturas conhecidas do universo observado, tá? Mas é imenso, é uma coisa que a gente começa a ficar apavorado em termos de escala e mal consegue, de fato, entender o que seria, tá? Então, eu vou passar uma série aqui de imagens, ó. Essa aqui é o mais reduzido que eu posso imaginar, tá? Seria uma tentativa, né, de você fazer uma representação, tá, da flutuação quântica. Tranquilo? É só
Criação, turma, ninguém tem ideia, né? Só imaginação. Aqui seria o menor, né? O mais pequeno do pequeno que eu consigo imaginar. A escala menor que o observado pelo humano conseguiu chegar. Só que você vai crescendo, ó, ela vai se organizando, ó, tá? Depois ela assume isso aqui, ó, tá? Aquela ideia que você põe assim e puxa com manteiga, algo grudento, ficaria assim, com esses laços todos, ó, tá? Eles imaginam que seja. São cientistas, como os artistas, são altamente criativos. E essa separação de ciência e arte é muito falsa, porque o cara tem que ser muito criativo. Primeiro tem que ter muita fé. Tem que acreditar muito que o universo é racional e ele é inteligível. E tem que ter muita imaginação para conseguir criar imagens a respeito do que é o universo. Ó. Aí vai se organizando. Ó. Essa aqui seria a bagatela de 10 elevado a menos, quanto ali? Eu não enxergo? 40 e poucos, tá? Seria 0,40 zeros, mais ou menos assim. É isso, Paulo? Vai me corrigindo. Daí, quando começa a organizar, fica menos irregular e na escala de 10 a 20, a menos 20, ela começa a ficar uniforme. A realidade começa a parecer lisa, digamos assim. Só para a gente ter uma ideia de como vai estruturando, ó, tá? Aquele modelinho tradicional, ó, tá? Do átomo, por exemplo, lá do Demócrito, né? Que ele não tinha uma visão científica, era mais uma visão filosófica. Ó, tem o elétron, tem o núcleo tem o próton e o nêutron. Hoje, tá? A bagatela é assim, ó, ele já sabe que o próton e o nêutron são compostos por estruturas chamadas quark, tá? 2 quarks up e um quark down formam um próton. E o contrário, 2 quarks down e um up formam um nêutron. Essas molinhas aqui é uma interação chamada gluon. Gluon em inglês é cola. Manteria aquilo unido, tá? Então é o mais próximo da concepção que eu tenho atualmente básica. Aquela ideia da órbita que a gente tem, talvez seja bem equivocada, porque o mais provável é que ele seja assim, ó, o núcleo e muito mais uma nuvem eletrônica, tá, de difusão, de probabilidade de se encontrar o elétron, ou seja, talvez a visão do elétron seja algo mais próximo disso. Ó, tá? E esse aqui são os vários campos de distribuição, chamados orbitais. Veja as formas, a gente pensa sempre no círculo, né? Tá? Tá? Mas as formas são as mais curiosas possíveis. Ó, tá? Tá? De tal forma que hoje eles pensam assim, ó, tá vendo a divisão? Aqui não vai ficar claro, né? Os leptons, ó, é o nome que eu dou, é um tipo de elétron, tá? Os quarks formam os prótons e os nêutrons, daí vão formar os átomos. E tem as chamadas forças básicas, né? Interação forte, interação fraca, eletromagnética, gravitacional. E faltou uma? Não, né? 4. Tá? São as 4 forças ou as 4 interações básicas do universo, tá? Aí eu vou alcançando uma escala macro. Alguém aponta onde está a Terra aí para mim? Esse é o Sol, né? Claro, só para ver a escala. Que trocinho que é esse? Se tiver na ordem, né? Ó, esse é Mercúrio, Vênus, Terra, com essa bolinha aqui é a Lua, aqui é Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e aqui desbancaram Plutão e puseram vários aqui tá? Então veja a escala, ó. Nós estamos aqui, ó. Esse é o Sol. O Sol é uma das menores, eu não achei, mas tem um fantástico que mostra o Sol como se fosse uma bolinha, e as estrelas maiores têm essa dimensão em relação ao Sol. Só para a gente ter ideia do tamanho de estrela que tem, ó, tá? Esse aqui é a nossa linda... Queria saber quem foi o fotógrafo, né? Ele deve ter se afastado bastante para tirar essa foto, não? É uma criação mais linda, né? Só se imaginar que a gente deve estar... vou voltar um pouco. Ó, a gente deve estar aqui na rabeira, ó, por aqui em algum lugar, tá? Dizem as boas línguas que justamente por isso que a gente está vivo, né? Se a gente estivesse aqui perto, a gente não estaria vivo, tá? Ou nós não teríamos surgido aqui, né? Não teríamos encarnado como espíritos aqui, ó, tá? Esse aqui é o chamado grupo local, ó. Alguém acha a Terra para mim aqui? Não. Ó, aqui está a Via Láctea, ó. Esse conjunto aqui gira e está ligado por atração gravitacional, chamado grupo local, ó, tá? Esse aqui é o cluster, né? O superaglomerado ao qual a Via Láctea pertence, que é o de Virgem, tá? Aqui, ó, Virgo, tá? E esse aqui é a tentativa de dizer o que seriam esses filamentos, essas estruturas maiores do universo, tá? As imagens são lindas, ó, mas vejam que você tem um padrão diferente, ó. Tá vendo essas linhas aqui, ó? O que tem nessas linhas aqui?
Não são estrelas, não são galáxias, são superaglomerados, para você ver. E tem buracos ou espaços vazios que não tem nada, ó, como se fossem furados. Ó, tá? Cada bolinha dessa aqui é um supercluster, ó, tá? E você tem esses espaços vazios entremeando que ninguém sabe por que essa estrutura se formou. Tá? Ó, como são bonitos. São tentativas, né, de representar o que eles mais ou menos estão vendo. Ó, tá? Tranquilo? Querem ir adiante? Querem parar? Ó, aqui é a escala. Ó. Vai do limite inferior da escala, ó, que é o comprimento de Planck, ó, que é 1,6 seguido dessa quantidade fabulosa de zerinhos aqui. Ó. Como é que você consegue imaginar o que é isso? Exatamente. Daí você usa 10 a menos 35, mas para a gente é impalpável. Né? Então, né? E o limite superior é isso aqui, ó, que é a escala. Né? Se o espaço não estiver expandindo, eu estou aqui parado, né? Até o universo existe a 13,7 bilhões. Então, o diâmetro do espaço seria 13,7 mais 13,7, certo? Daí seria 27,4 bilhões de boca, digamos, de diâmetro, tá? Mas como o espaço está se expandindo, eles ficam discutindo que não é 27, alguns falam em 46, outros chegam a falar, já vi, né? Não sei quem está certo, de 90 bilhões de anos-luz, né? Quando eu falo ano-luz, não é distância, né? Que a gente está falando aqui de distância. Ó. 300 mil quilômetros por segundo, vezes 60, vezes 60, vezes 24, vezes 365. Tá? Tudo bem? E a composição hoje, eu estou falando do quê? Ó? Isso que eu mostrei refere-se só aqui. O que eles chamam de matéria bariônica, ó, tá? Que é em torno de 4% mais ou menos. Para ajudar, né? Além da dimensão fabulosa, tá? Aquilo que eu estou falando, ó, provavelmente é uma parcela muito pequena do que compõe de fato o universo. Já está mais ou menos certo que existe essa tal da matéria escura, que seria algo em torno de 20 e poucos %, porque elas têm efeito gravitacional, mas elas não têm interação luminosa, né? E talvez exista a tal da energia escura, porque descobriram há uns 20, 30 anos que além de se expandir, está tendo uma expansão acelerada do universo. Então, eles estão tentando explicar como que ocorre a expansão e estão discutindo se é um erro, se é verdade, se não é, o que seria essa energia escura. E a especulação corre solta, porque ó, a ignorância e o alcance do nosso limite. Daí, tá? Do que é feito o universo? Quando eu falo de campo básico do universo, tá? No tempo do Newton, ó, era espaço, tempo e partículas. Tá? Veja como vai mudando. E, de fato, eu não tenho ideia do que é, né? Ó. No tempo do Faraday, que a gente falou, ó, era espaço, tempo, campo e partícula. Oba, resolveu? Beleza. Não. Daí vem o Einstein e diz, não, é espaço, tempo, juntou os dois para complicar, campo e partícula. Tá? Daí caminha mais, em 1915, ele diz, ó, não é espaço ou tempo, é uma coisa que ele chama de campos covariantes. O máximo que eu consegui entender de campos covariantes são campos que variam junto, com variantes. Foi o máximo que eu entendi dos campos covariantes, que variam juntos. E as partículas, ó. A mecânica quântica fala em espaço-tempo, ela não consegue dar uma resposta ao espaço-tempo e trabalha campos quânticos. Tá? E tem tentativas de juntar as duas, que ainda são especulativas, uma delas bem legal, tem um cara chamado Rovelli, Carlo Rovelli, que tem vários livros legais, se vocês puderem ler. Ele trabalha a gravidade quântica em loop. Daí ele diz que tudo se resume a campos quânticos covariantes. Teoricamente, hoje, seria o campo mais básico que eu consegui alcançar e entender. Tá? Claro que a gente sabe que é provisório, que é parcial. E daqui a pouco vai se buscar ou entender alguma coisa mais diferente. Tá? Aqui eu vou pular, por causa do tempo, em homenagem, o Alexandre ia gostar muito dessa parte, que daí eu vou começar a falar da química. Não basta só não saber o que é básico na física, como eu não sei o que é básico na química, né? Se eu pegar 90 átomos, é isso? 95, 100, não sei quanto que está agora a contagem, eu posso, cada um já tem personalidade, veja que cada átomo tem um padrão, certo? O ouro é diferente do hélio, que é diferente do selênio, é isso? Né? Eles têm padrões. Eles reagem em função desses padrões, já há uma lei de comportamento para esses átomos. Quando eles misturam e formam moléculas, vai para casa de milhões, é isso? Né? Eu tenho aqui um cálculo, depois se vocês quiserem, mas... Ó, se você pegar uma molécula com 100 átomos, tá, imaginando que nem todas as moléculas funcionem, então eu tiro a metade, 95, que é o número elevado a um átomo, a uma molécula com 100 átomos, dá essa possibilidade aqui de variação.
Então, o químico sempre vai ter emprego. Ele não vai ter problema de desemprego, porque sempre vai ter algum elemento novo para estudar. Então, eu estou trabalhando complexidade. Como é que eu vou trabalhar código básico se só vendo o físico é complicado? Quando eu junto o químico, a coisa fica muito mais complicada ainda. Né? Veja como é interessante. Né? Ó, daí vamos adiante aqui. Ó. Na biologia, o Herácio não está aí, então eu posso falar da biologia. Quando ele está, eu não posso falar, porque ele fica bravo comigo. Mas na biologia, ó, eu consigo alcançar 3 leis básicas. Mas ela não explica tudo. Mas ó, eu sei que a complexificação, a diversidade e a evolução como adaptação. Isso eu consegui alcançar, mas é muito pouco para entender o que é a vida, não é? É só a gente ser sincero, né? Tá? Aqui é quem que é o pai da evolução? Homenagem ao grande Lamarck. Só que ele alcançou uma ideia, só que a lei básica que ele propôs não colou. Uso e desuso. Não ficou legal. Daí teve que vir o pai de uma nova lei básica, chamada seleção natural, que era o Darwin, e o grande e fantástico Wallace. O que nos interessa o Wallace? O Wallace era espírita. Isso é interessante da gente pensar. Tanto que parte, não todo, mas parte da divergência dos grupos foi muito pela posição socialista, que ele era socialista e também espiritualista. Eles são pais de uma lei, ele tenta alcançar um código básico da evolução. Uso e desuso não explicou. Seleção natural até hoje tem explicado uma quantidade fantástica de coisas, mas a gente sabe que tem espaço para coisas novas, tá? Aqui eu vou pulando para não ficar. Ó, se eu pegar o cérebro, tá? Eu já vi vários cálculos. Esse autor fala 1, 2, 3, 4, 100 bilhões, é isso? De neurônios por não sei quantos bilhões de conexão, daí você começa a ter uma ideia da complexidade do cérebro. Só que a gente sabe que a complexidade do cérebro não serve para muita coisa. Por quê? Ele é uma interface do espírito, que eu mal consigo arranhar de qual que seria o código básico, as leis básicas do espírito, não é isso? Tem um autor, que é esse aqui, o Thomas. Quem fala inglês? Thomas quem? Hã? Nagel, enfim. Ele é um grande filósofo que em 74 ele fez um livrinho assim, ó. Ele diz assim, como é que é ser um morcego? E ele é materialista. Como é que é ser um morcego? Tem em português na internet, vocês conseguem. É um artigo pequenininho. E o que ele prova? Ó, não se pode reduzir o mental, para nós a consciência, o espírito, ao cerebral. Consciência, intencionalidade, significado, propósito e valor não são redutíveis ao cerebral. Mesmo que eu tenha uma estrutura hipercomplexa como o cérebro, tá? Eu não consigo consciência, intencionalidade, significado, propósito e valor reduzir ao cerebral. Então existe um campo e um espaço para explicar o que é básico, imenso ainda, que está à disposição da gente daí. Tá? Na cultura, aí o Rui me perdoe, vou fazer aqui, ó, mais ainda, né? Por que na antropologia e na sociologia tem um montão de escolas? Porque é muito difícil conseguir chegar a denominadores comuns. As pessoas ficam ainda tentando e fazendo entendimentos diferenciados. Tá? E eu tenho só, na cultura, ó, quer ver? Só para... Tá? Quantas culturas há na Terra? Talvez o parâmetro mais fácil de eu entender, como é uma característica básica de cada cultura, o idioma, ó, tá? Existem cerca de 6.500 maneiras de expressar o pensamento na Terra hoje. 6.500, tá? Então, provavelmente, posso dizer que tem estruturas culturais que são embasadas por essa linguagem diferenciada em torno de 6.500. Só que 95% da população fala 390 idiomas, tá? Ó, eu tenho, qual é a estrutura básica do idioma? O fonema. Quantos fonemas tem? 30 no português, 40 e poucos no inglês. E com isso eu consigo falar o quê? Tudo praticamente. A limitação é só o aparelho fonador, não é isso? Quantos vocábulos tem no português? Ó? 400 mil. Quantos nós conhecemos? O pessoal fala... Não, 50. Né, e... Maneiro, que mais? A maioria de nós, a gente vai contar um dia. Pega um caderninho, abram e comecem a pôr em ordem, para ver quantos. Ó. Eles falam que 1.500 palavras em média, quem lê é o que tem de domínio. Tá? De 400 mil. Se eu for inglês, ó, vai para 600 mil. Eu domino o universo linguístico? Não domino. Tá? Tem leis, ó, quantos livros eu consigo? Atualmente, estima-se em 130, 150 milhões de livros, a partir daqueles 40, 50 fonemas e daquelas quantas letras? 26 letras na maioria dos alfabetos ocidentais. Né? Tá? Tranquilo? Uma das poucas leis ligadas à fonética que eu achei
tá? É de um cara genial que vocês conhecem. Ó. Quem que é ele? Chama-se Teoria da Mutação Fonética. 1822, o cara começa a olhar para a língua e tenta achar uma regra, uma lei básica que explique como é que evoluem as interações entre as línguas. Tá? Ele vai estudar uma chamada língua proto-indo-europeia e como é que ela determina as chamadas línguas europeias modernas. Quem que é esse cara? Jacob Grimm. Essa é a lei de Grimm, modificada por um cara, tinha exceções, né? E esse cara chamado Werner faz uma modificação e hoje é conhecido pela lei de Grimm-Werner. Tá? É umas tentativas de encontrar um padrão de como que as línguas evoluem. E vejam a dificuldade, não tem matematização, nada, mas a pessoa está tentando encontrar padrões que justifiquem o comportamento. Se eu considerar civilização, por exemplo, o campo de realizações concretas de uma cultura, o Toynbee aqui tentou identificar uma lei. Ó, tá? Ele propôs uma lei chamada desafio-resposta em função de eixos de sentido e propósito, basicamente religiosos. Quantas civilizações, quantos jeitos de ser civilizado aqui, ó, de estar civilizado? Ele achou 28. Ó, tá? Aqui tem alguns exemplos. É questionável, mas ele tentou encontrar o quê? Um padrão na evolução do processo cultural. Tá? No campo moral mais ainda, o que existe de mais básico no código moral? Qual é o código moral básico que a gente alcançou? A gente alcançou não, a gente sabe de discurso, né? Na prática é outra coisa. Qual é o código mais fundamental que a gente tem? O código básico do comportamento. O código básico para a escolha de como eu devo viver. Qual que é o mais básico? A gente acredita. Hã? Como é que é o nome genérico desse código, desse padrão? Mais genérico ainda. Moral cristã. Não é um código básico de comportamento que foi alcançado? Então vejam como é uma tentativa de encontrar. Eu posso desdobrar como defesa da vida, proteção, manutenção, promoção da vida. Mas basicamente é o mais básico código em relação à moral que eu consegui alcançar. Tá? E o espiritual nem vou entrar aqui, mas é mais longe ainda, né? De se ter um padrão básico. Qual que é o código básico do espírito? Né? Aí a gente realmente começa a especular, a gente inclui consciência de si mesmo, inteligência crítica, capacidade de escolher, individualidade, dar sentido e direção à sua trajetória, mas a gente mal consegue esboçar o que seria um código básico do espírito. Talvez algo próximo de relevância igual de todas as partes do sistema, ou seja, a ideia da igualdade, e a relação básica de unidade que a gente consegue exprimir com a palavra amor que você citou há pouco, Daí, então, né? Se tudo para nós, o princípio de tudo é espiritual e o material é só um subsistema, vejam o desafio que a gente tem quando busca um campo básico e um código básico que consiga explicar tudo. Tá? Querem? Querem conversar alguma coisa? Vamos adiante? Eu acho, aí é uma proposta minha, aí podemos discutir, eu acho que a gente tem que caminhar para o conceito de sistema complexo. É o que permite acomodar toda essa diversidade. A ideia de sistema e de sistema complexo tem algumas regras básicas, tá? E se a gente começar a estudar, vai ficar muito mais fácil de eu conseguir encaixar todas essas partes diferentes que a gente vai levantando, esgota e conhece alguma coisa, mas não consegue conhecer tudo. Ó. Se eu fizer a abordagem como sistema complexo, ó, o que é sistema? Conjunto de partes relacionadas e interligadas. A ideia de parte, todo e totalidade que o irmão Grimm vive dizendo. A gente começa a repetir parte, todo e totalidade e não pensa. A gente repete e não reflete sobre o que de fato isso significa. Né? Quando eu falo em sistema complexo, implica em função e desempenho, sentido e propósito, informa e comunica. O irmão Grimm está dando pistas, ele não fala que é sistema complexo, mas informa e comunica, parte, todo e totalidade. São elementos de quem estuda sistema, vê que está presente o tempo todo. Tá? Propriedade emergente, causalidade não linear, isso é típico de sistema. Então, se a gente começar a estudar sistemas complexos, facilita muito conseguir alcançar o que é um código, o que é um campo básico do universo. Tá? Feedback positivo e negativo, que alimenta e que segura. Tá? De tal forma que o universo pode ser visto como um campo sistêmico amplo, que envolve tudo o que existe. Todo, totalidade, interação, função e propósito. É uma
é uma chave, uma tentativa de conseguir acomodar toda essa diversidade que a gente está vendo. Tá? Eu posso levantar de forma didática quantos sistemas ou subsistemas, né? O físico, o químico, o biológico, ecológico, ambiental, social, cultural, mental, moral, espiritual e assim por diante. Mas o que o sistema diz em última análise é que existe unidade na realidade. Embora a gente use às vezes nível de realidade, tem que evitar um pouco porque nível dá a impressão que é um bolo de camadas, né? E talvez seja unidade. Então eu posso abordar o desconhecido pelo espiritual, pelo químico, pelo físico, pelo biológico, tá? Tem que ser um bolo, não sei quem cozinha bem aqui, é um bolo misturado, sem camadas. Né? É um todo que constitui uma estrutura funcional, tá? Talvez chamar de camadas, segmentos, aspectos da realidade, subsistemas seja mais adequado. Tá? Tem uma parte aqui, se vocês quiserem, eu abordo, que seria mais a visão que o irmão Green tem trazido, se não estiverem cansados, querem um pouco mais. Faltam só uns 57 slides. Vou pedir para a Mariângela fazer todo mundo levantar, respirar fundo, soltar o pescoço, respirar. Cris faz um super, né? Esqueci do multiverso, assim, ó, tem um cara chamado de dizer assim, multiverso é o último refúgio de um ateu desesperado. Foi uma tentativa de fugir ao princípio antrópico, mas a gente não vai ter tempo de falar, daí no final a gente conversa, pode ser? Tá. Então, se eu falo de código básico, eu tenho que entender o que é código, não é isso? Então, o que é código? Também escuto as pessoas falarem muita coisa, né? Só que assim, eu acho que é melhor reduzir código é o quê? São regras, padrões ou leis a serem seguidas e que determinam o funcionamento de algo, tá? Para alcançar alguns objetivos. Talvez seja o mais simples, claro que não esgota, mas talvez seja mais prático e um conceito mais operacional de código. Então, se é um código, regra, norma, padrão e lei, estou falando de padrão, lei e regra mais básica possível, de acordo com o meu alcance, tá? Quando eu falo em código básico, você vai na literatura, não tem só código básico, tem vários nomes, né? Código cósmico, lei fundamental, lei básica, teoria de tudo, unificação das forças básicas, teoria do campo unificado e assim por diante. São tentativas de encontrar alguma coisa que seja mais fundamental, tá? Aqui são do irmão Green, alguma coisa do glossário, né, Paulo? Que eu vou só dar uma levantada aqui, tá? Se ficar cansativo. O que é um código básico do universo? Conjunto de leis, regularidades, padrões, que possibilitam a existência de tudo e que estão presentes em cada parte do universo, no todo e na totalidade. Então vejam que é fundamental, mas ao mesmo tempo é altamente pretensioso. E como a gente está longe, de fato, de ter esse alcance. É o código que define da forma a natureza do universo, do cosmos, como, por exemplo, sua arquitetura, sua estrutura, características, qualidades e funções, não só físicas, e principalmente para nós, não físicas, né? O universo e todas as suas partes expressam um processo inteligente que se faz pelo conjunto de padrões, de leis que estão presentes em cada parte da totalidade. Padrões físicos, químicos, biológicos, aquilo, né? Ambientais, sociais, psicológicos, culturais, morais, espirituais e talvez outros aspectos que a gente esteja ainda longe de conhecer, né? Só pensar, século XIX não tinha a menor ideia da galáxia, né? Não tinha a menor ideia de bactéria, vírus, menos ainda. Então, quantas coisas eu não tinha noção há 100 anos atrás, é fácil de eu extrapolar para hoje, quantas coisas básicas eu não alcancei ainda. Estão aqui presentes, mas eu ainda não tenho ideia da existência, tá? Então, código define em forma, no sentido de dar forma, né, a natureza das coisas. Proporciona estrutura, características, qualidades e funções. Também regula o crescimento e o desenvolvimento. Ele começa, mas ele sustenta, ou seja, ele cria e é a inteligência maior por trás de tudo. O código básico do universo pode ser desdobrado em outros códigos, né? Um código do espírito, da natureza, da vida humana, do projeto reencarnatório espiritual e assim por diante. Tá? Mas quais as limitações quando eu falo de um código básico? Isso é importante. Dizer que um conjunto de leis é básico é mais uma esperança que uma certeza. É verdade, turma, né? Com humildade, né? Compreender e entender o código é um limite. Traduz o possível num certo momento. Amanhã é diferente. Não tem como, né? Fale do amor.
né? Eu entendo tudo do amor. Até amanhã. Quando a relação muda, as coisas se transformam e eu refaço o entendimento de uma lei básica do existente, que é o amor, por exemplo, né? Só pensar a gente com 15, com 20, com 30, com 40, como eu vou reformulando não cheguei lá, reformulando o entendimento do que é o amor, por exemplo, tá? A busca é um processo aberto, sem fim, sempre parcial, incompleto, provisório e de aproximações sucessivas, né? Os matemáticos têm a assintótica, é isso? Aquela curva que vai, mas nunca chega, assim, desesperado, é isso mesmo. Não está limitada à compreensão da ciência, mas é da alçada de toda a cultura humana, portanto, da filosofia, da religião, buscando a realidade além do aparente de suas causas. Haverá sempre possibilidade de se alcançar algo mais básico. Então, o código básico, ó, eu vejo, aí é opinião minha, né? Poucas regras, poucas leis universais, mas há uma pluralidade de desdobramentos, ó, tá? Eu gosto de ver, ó, como regras do xadrez, ó. Quantas regras tem no xadrez? Poucas, né? Cavalo, peão, bispo. Quantas partidas? Quem joga repetiu alguma das partidas? Não. Não. São infinitas as partidas de xadrez. Então eu gosto de olhar para o código básico assim. Ou, se não quiser xadrez, ó, como letras do alfabeto. Eu posso compor de tal forma que eu tenho infinitos livros. Então eu gosto de olhar o código básico, não como aquele que determinou tudo e as coisas são só decorrentes dele, mas é o ponto de partida, como se fosse o início de um jogo de futebol. Tem as regras, tem o campo, mas como ele vai se movimentar, seguindo e desdobrando as regras, varia de acordo com a liberdade de cada espírito. Por isso que a liberdade para nós é fundamental. Cada um desdobra, vamos entrar aqui no código básico do indivíduo, tá? De forma própria. Ó. Todos os seres vivos, os seres inteligentes, encarnados ou desencarnados, estão sob a inteligibilidade do universo, esse é do irmão Grimm. São portadores do código do universo. Isso expressa a conexão, a ligação entre tudo o que existe, resultando em um mesmo padrão geral de organização. O código básico do universo está registrado em cada indivíduo. Claro, por se eu existo, eu sou a expressão, um desdobramento do código básico, né? Representando a estrutura e a organização, portanto, a fonte substancial de toda a ordem. Cada um tem uma representação própria no concurso crítico da vida, no tempo e no espaço que está vivendo. Tá? O código básico permite ao indivíduo compreender o universo e a si mesmo, e na proporção do seu entendimento, aplicar esse conhecimento. Quando chega na aplicação, é o desdobramento do que ele entende do seu próprio código básico, né? Que seria o código básico do indivíduo. Tá? Talvez só lendo essa primeira, para não ficar cansativo, ó, há um jeito próprio, particular, singular de cada um, desdobrando a referência universal. Esse é o entendimento que eu faço do código básico, esse é o código básico do indivíduo, de fazer o bem, de sustentar a justiça, de criar a beleza, de praticar a caridade, o amor, ensinar e aprender, construir, ampliar seu acervo, seu legado, evoluir. Então, esse é o aspecto do código básico através da perspectiva do indivíduo. Cada um de nós é plural e singular no entendimento que faz e na sustentação que faz, representando aquela lei universal. Por isso que há infinitos jeitos diferentes de fazer o bem, de fazer o certo, em função da história, do acervo de cada um. Tá? Isso que eu gosto dessa frase. Quanto mais consciente é o ser, tá, maior é a sua capacidade de sustentar as leis, de ser um agente ativo da sustentação do cosmos, que é a ideia básica, central de ser moral, de agir nessa direção e assim por diante. Tá? Aqui querem ler? Eu vou passar para não ficar cansativo, tá? Mas eu só gostaria de destacar essa última aqui. Ó. Aproximar-se de uma compreensão dos dois códigos, o do universo individual, permite sintonizar e potencializar a existência. Eu sei porque fui criado, qual é o sentido e o significado da minha existência, e eu tenho capacidade de dar um sentido e uma direção e um propósito à minha existência. A soma dessas duas visões e perspectivas permite que eu potencialize a minha trajetória. Tá? Resumindo, ó, é o sentido que a existência tem, que é o código básico, e o sentido que cada um dá à existência, que é o código do indivíduo. E essa soma que é importante. É importante para a saúde, para o equilíbrio, para a construção moral e assim por diante. Tá? Aqui eu vou passar, para não ficar cansativo, mas a ideia de campo, só guardem que é o quê? É um recurso para explicar a ação à distância. Tá? Basicamente é isso. É um recurso para a compreensão integrada da realidade.
surge lá na física, mas por analogia eu vou aplicando a várias outras situações, né? Aqui é o campo básico do universo, a gente já trabalhou, e ele se desdobra em campo quântico, elétrico, magnético, campo gravitacional, provavelmente todas as expressões de um campo básico, tá? Aqui são tipos diferentes e particulares de campo, a gente não vai entrar, tá? É só chamar a atenção quando fala em lei, tá? Quem faz direito, quem é procurador, não levante a mão, quem é juiz, não. Não é a lei jurídica, tá? Só não esqueçam disso, é só para chamar a atenção, tá? A lei, ela não é jurídica, ela não é social, quando eu falo em lei, tá? Ela não tipifica uma situação e não tem sanção. Deus não pune, Deus não castiga. A moral não é de fora para dentro. Então não entendam lei como sentido moral, tá? A lei aqui, em todos os sentidos, é descritiva, ela expressa a relação entre os fatos, eventos, situações e processos. Ela explica como as coisas são. Basicamente é isso quando eu falo em lei, em código e tudo mais, senão que gera muita confusão, tá? Eu gosto desse aqui, o Paul Davies, ó, tá? O Rui andou lendo também, ó, tá? Quanto mais básicas as leis, mais ligam o que parecia não ter ligação. Ele não é espírita nada, ele é um grande físico, mas deixam claras as conexões, a interação, as relações, a interação das relações, as comunicações, a dependência das partes, compondo o todo, expressando a totalidade nas relações e funções com propósito, tá? Cabe muito para nós, e ele é um físico muito aberto às questões religiosas, tá? Como é que alcança o campo básico? É algo distante? Não, ó. A Ieda, quando pinta, através da beleza, ela não está expressando esse código básico. Quando eu declamo uma poesia, quando eu canto uma música, Edson, quando canto, ó, você não está fazendo na harmonia, na caridade, no amor, na justiça, na verdade, na bondade, eu não estou expressando alcances, segmentos do entendimento que eu tenho desse código básico, observando, experimentando, refletindo, desenvolvendo a matemática, intuindo, meditando. São formas que eu tenho de fazer o alcance. Então está aberto a qualquer um de nós, desde que você faça a avaliação crítica, tá? Então, resumindo, eu acho que são os dois últimos, ou 3, ou 5, ou 10. O Oswaldo foi me obrigando a tirar. Deus e universo, a ligação, a causa primeira de tudo que existe da realidade, tá? É a causa inteligente de tudo que existe. Então, causa primeira, inteligência superior, que é o Kardec que coloca. Só que a causa, ela não age direto no mundo, né? Alguns religiosos acham, né? Quando um religioso diz que existe o milagre, o dom, a graça, ele está dizendo que Deus age de forma direta no mundo. E a gente não trabalha dessa forma, né? Deus trabalha através das leis. A lei, ela monta o existente. O existente, antes de tudo, espiritual, e que parte dele é material, tá? Existem leis básicas, que é um código, que determina um campo básico, que se desdobra e se encadeia em vários outros campos, desenhando a complexidade da realidade. Por isso, ó, sistemas complexos em todos aqueles setores que a gente já comentou. Uma realidade só, em unidade, unicidade e complexidade, tá? Tranquilo? Universo, vida, consciência, ação moral. Aquela questão básica lá do primeiro, do segundo slide, para a gente tentar responder, tá? Só destacando, então, refletir sobre o código básico, tanto do universo como do indivíduo, ó, possibilita compreender que Deus é a razão de ser do mundo e seu elemento de união. Deus é o princípio organizador fundamental do universo. Buscar as leis básicas é buscar a causa primeira, Deus. Conhecê-la mais é conhecer mais a si mesmo e Deus. Uma busca contínua por aproximações sempre abertas. Aqui o Ronaldo fala bastante, ó, tá? Como uma das leis mais básicas e fundamentais. Conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. Tá? De tal forma, um pouquinho pessimista, mas pus essa frase, ó, tá? Diante da vastidão do universo e da brevidade da vida, brevidade a gente não concorda tanto, né? Tá? Questionar a respeito de nosso lugar e do nosso propósito. Talvez seja aí a nossa missão mais fundamental, mais básica. Muito rapidamente, apressadamente, seria isso para tentar levantar alguma coisa diferenciada sobre o código básico, que eu acho que é algo fundamental, mas que a gente tem que gastar um tempo para a gente entender melhor. Porque a gente está usando, eu sinto assim, de forma às vezes ligeira, às vezes de forma um pouquinho rápida, sem conseguir esgotar e entender um pouquinho mais profundamente. Não vou saber
tudo isso de física, não vou saber tudo isso de química, de sociologia, não vou. Mas tenho uma ideia aproximada do que significa. E sei que eu, pelo meu esforço, meditação, reflexão, observação, leitura, etc., eu posso me aproximar e melhorar o entendimento do sentido e significado da minha existência e aperfeiçoar o sentido, o significado e o propósito que eu dou à minha trajetória. Esse compromisso, utilizando o entendimento cada vez mais profundo desse código básico do campo básico, acho que isso a gente pode assumir daí, né? Tá? E o mental é fundamental, né? Se a gente considera a ideia do irmão Green que o mental seria uma subestação do espírito na matéria, explorar o mental é entender a ideia de espírito, né? Você tem toda a razão, mas eu não explorei por pura falta de tempo e incompetência mesmo, né? Não é uma área que eu domine, tá? Mas concordo. Eu vou, se quiserem, não sei quanto tempo, temos o quê? 5, 10, 15 minutos? Você vê assim, né? Eu estava lendo outro dia fluido, ou fluido, né? A pronúncia, né? Fluido? Fluido. O fluido universal que o Kardec coloca, tá? Então eu já li, o pessoal diz, esse é o éter, né? E o último que eu vi é que eles dizem que é o campo de Huygens. Eu acho, com toda a sinceridade, é que nem querer ressuscitar o flogístico, né? Não é mais fácil abandonar essa ideia, né, que foi levantada naquela época? Se você olhar o Kardec, ele tenta explicar muita coisa usando magnético. Mas por que magnético? Porque era o que era de ponta na época. Se você vai olhando, eu sou do tempo que tinha uma formiga atômica. Por quê? Porque atômico era o máximo, né? Se você pegar lá o eu robô, o cérebro é o quê? Positrônico. Porque era meio esquisito, o pósitron tinha sido descoberto, então ele achava que era fronteira, né? Eu vi formigas enormes por causa da radioatividade. Então, cada época tem o seu modismo, e ele joga para o limite, né? O irmão César, quando veio lá do ITA, foi o Mário... eu vi o César falando, mas hoje todo mundo fala, né? Que quando você aprende a usar o martelo, tudo tem cara de prego. É bom que você pegue uma teoria nova e tente explorar no limite. Em medicina aconteceu isso. Quando descobriram a bactéria, tudo era bactéria. Claro que um montão de doença era bactéria, mas algumas não eram, né? Então, hoje é o quântico, né? Daqui a pouco deve vir o quárquico, sei lá eu, enfim, vai para o limite e a pessoa vai tentando explorar. Alguns vão dar certo, alguns são só analogias e metáforas legais e alguns vão cair por terra, porque não faz sentido. Lá no século XVII, quando o Descartes faz aquele mecanicismo, um cara chamado Borelli, que era um médico fantástico, ele olha para o corpo humano e é o primeiro a descrever os membros como alavanca, como polia, como força. Foi fantástico. Ensinou a entender o corpo humano. Um outro pegou a teoria da gravidade e tentou entender o corpo humano. Não deu em nada, né? Por quê? Porque a adaptação foi inadequada. Então, o que dá na moda é isso. A gente tem o quê? Complexidade, sistêmico, holográfico, fractal, quântico, complexidade. O pessoal tem que tomar cuidado, né? Ferve um montão de coisa e com o tempo vai decantar e algumas coisas vão ser úteis e outras nem tanto. Você vai explorando para ver onde que as coisas funcionam daí e tal, né? Você falou de código, fez analogia com regras, com normas, coisas assim. Mas quando a gente pensa em livre-arbítrio, né, não seria uma contradição, porque o livre-arbítrio é justamente um espaço onde uma coisa poderia ser livre, mas poderia ser... Por isso que eu coloquei ali regras de xadrez ou alfabeto. Tá? Quando eu falo em regra, como a gente tem uma ideia de mandatória, de mandar, Deus manda, eu imagino que ele determina tudo e ele impõe para você. Daí, claro, é de fora para dentro e, de certa forma, ele inibe o livre-arbítrio. Eu gosto de pensar que são regras universais, poucos padrões, e que eu tenho plena liberdade de desdobrar de acordo com o meu entendimento. Lembra aquele exemplo que a gente brinca, né? Por exemplo, se o Oswaldo cair desmaiado aqui agora, o que é certo a ser feito? Tem uma única coisa certa a ser feita? Não. Acabou a aula, beleza, vamos embora, tchau. Né? Vai depender o quê? Do teu entendimento. Você sabe fazer reanimação, você vem e faz reanimação. Você tem o celular, chama o SIAT, né? Telefona para Cíntia. Então, enfim, você faz várias colocações, né?
Então, o desdobramento é que é plural. Ele morreu. Sabe, Oswaldo? Não, está se mexendo. Não, agora morreu. Então, quando você olha para a lei como os átomos, por exemplo, né? Você tem um padrão, é que eu não tive tempo. Uma coisa chama-se causalidade ascendente e outra chama-se causalidade descendente. Tem uma turma que diz que Deus é um grande causador descendente. Tá? É que não teve tempo, é muita coisa, né? Mas eu tenho plena liberdade. Na medida que eu entendo, eu tenho liberdade de fazer o desdobramento e é plural. Se eu sei escrever, são algumas regras básicas, a imaginação e a criatividade para escrever o que eu quiser é infinita. Então eu sou livre nesse sentido. É só mudar como você entende lei. Lei não é descritiva, não é prescritiva. São pontos universais, que nem a questão moral. Você tem alguns padrões, defesa da vida, é uma regra universal ampla. Como eu desdobro essa regra, está muito ligada ao exercício do livre-arbítrio. Tá? Mas eu sempre sou condicionado, a gente já trabalhou, eu tenho condicionamentos. Dentro desse condicionamento, eu posso fazer os desdobramentos que eu quiser. Tá? Eu tenho visto mais ou menos assim. Aqui não deu tempo de entrar em causalidade. Tá? Certo? E veja, a ideia de que o universo ele é compreensível, que esta estrutura é compreensível, ela é muito forte na filosofia, é muito forte na ciência e para nós é forte na religião também. Dessa estrutura, o que eu alcanço, eu chamo de conhecimento. E parte do meu comportamento está ajustado a esse conhecimento. O irmão Grimm fez uma pergunta anos atrás, né? E para nossa sorte ele mesmo respondeu, né? Ele perguntou quando é que o espírito adoece? Quando ele nega as verdades que alcançou. Ou seja, do entendimento, mesmo que precário, que eu já fiz. Se o meu comportamento for incoerente, ele vai gerar desequilíbrio em mim mesmo, porque a percepção clara desta contradição é muito forte. Né? Mas o entendimento que eu faço, eu percebo que tem limites, o que me faz procurar ainda mais o conhecimento. Isto vai desde do indivíduo, do grupo social, dos organismos internacionais, por exemplo, a ciência. Né? Esta busca contínua de conhecimento e de aperfeiçoamento que nos faz estar aqui esta noite. Não? Ninguém está aqui por qualquer outro motivo que não seja conhecer, trabalhar, discutir, conversar em torno de um conhecimento maior. O nome que você dê, né? O alcance que você fez, as ferramentas que você usou, variam muito. Mas o objetivo sempre é conhecimento e compreensão. Agradeço muito aí a atenção, a paciência de vocês. Espero que a gente possa continuar discutindo esse assunto. Tenho achado ele muito assim rico e eu acho que ele permite que a gente alcance o entendimento e renove muito da compreensão que a gente tem dos princípios básicos da doutrina. E é um exercício para a gente poder crescer e continuar desdobrando. No sábado vamos ter a continuação. O Bernardo vai falar, a Ieda também, não? O Oswaldo também, né? Só que num aspecto explorando uma das facetas dessa questão aí do código, né? Eu acho que vale a pena tentar ligar com o que foi trabalhado na segunda, na terça-feira, né? Você falou bastante sobre energia e tal, acho que dá para ir fazendo uma ponte. Vamos ver o que a gente pode fazer de documento, né? Para ficar um registro. E daí eu passo para o Rui, aí os slides, pelo menos está escrito ali, dá para desdobrar alguma coisa a mais daí e tal.